bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu concurseiro, minha concurseira. Eu sou o professor Carlos Eduardo, professor Cadu de Direito Administrativo, e estou trazendo hoje uma questão para a gente ficar ligado na parte de anulação e revogação de ato administrativo. Ato administrativo é um assunto presente em todo concurso público, onde a disciplina de Direito Administrativo está prevista no conteúdo programático. Então vem cá, vamos ter atenção a alguns detalhes importantes nesse assunto ato administrativo aqui. Prova de 2018. Com relação à anulação, repare que estamos falando em anulação de um ato administrativo, assinale a alternativa incorreta. Sempre bom, concurseiro, quando você pegar uma questão e a questão estiver pedindo a incorreta, você destacar, sublinhar, tá? Para não escorregar na casquinha de banana. Letra A. A anulação é o desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade. Perfeito, tá certinho. Toda vez que a gente fala em anulação e invalidação, é porque o ato é ilegal. Então isso é uma via de mão dupla. Se o ato é ilegal, ele tem que ser o quê? Anulado. Se o ato foi anulado, é porque esse ato continha vícios de ilegalidade. Vamos lá. Quem pode anular, quem pode extinguir, retirar este ato administrativo do mundo jurídico? Tanto a administração pública, de ofício ou mediante provocação, e o judiciário. Então, repare que a anulação pode ser feita tanto pela administração pública, de ofício ou mediante provocação, com base no princípio da autotutela, né, do poder da autotutela, e o judiciário também pode. Só que o judiciário, nesse caso, ele precisa ser provocado. Ele não pode anular um ato praticado pela administração pública de ofício. Cuidado com esse detalhe. Então, opção A, certinha, não é o nosso gabarito, porque a questão pede a incorreta. Vem comigo. B. A anulação de um ato administrativo produz efeitos retroativos à data em que o ato foi emitido, foi publicado. Perfeito. Repare, se um ato é publicado aqui, 10/2, esse ato, ainda que tenha um vício de legalidade, ele vai produzir efeitos jurídicos? Sim, porque um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade. Presume-se que esse ato ele foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico. Então, ele vai produzir os efeitos jurídicos pretendidos por ele, a partir da publicação, que é uma condição sine qua non para que o ato comece a produzir os seus efeitos jurídicos. Repare que chega aqui, no dia 20/10, este ato ele é anulado. E se ele é anulado, é porque ele contém um vício de ilegalidade em um dos seus elementos. Repare, entre essa data e esse ato ele produziu efeitos jurídicos, Mas eu posso falar em direitos adquiridos de um ato que produz efeitos jurídicos inválidos, ilegais? Não. Então, o que vai acontecer quando esse ato ele for anulado? Esses efeitos, eles serão desfeitos. Eles retroagirão, Então, repare que na anulação, os efeitos retroagem. Eles retroagirão. Eles serão desfeitos. Então, os efeitos operam ex tunc. Tudo retroage. Perfeito? Então, tem que tomar cuidado com esse detalhezinho aí. Na anulação, os efeitos produzidos pelo ato são ilegais. Se são ilegais, deles não se originam direitos. Ok? Então, alternativa letra B, a anulação de um ato administrativo produz efeitos retroativos à data em que foi emitido. Perfeito. Anulado, eu vou desfazer os efeitos à data em que o ato foi emitido, publicado, excetuando-se os terceiros de boa-fé. C. A anulação de um ato administrativo só pode ser feito pela própria administração pública com base no seu poder de autotutela, né? O princípio da autotutela. Auto é próprio, tutela é controle, controle próprio, controle dos seus próprios atos. Gente, o problema é aqui, A anulação só pode ser feita pela administração pública? Não. A anulação pode ser feita tanto pela administração pública quanto pelo poder judiciário. A administração pública com base no princípio do poder da autotutela. Súmula 346 e 473 do STF. Perfeito? Então, o problema da questão é esse só aqui. Só pela administração pública não, porque o judiciário, mediante provocação, também pode exercer esse controle de legalidade de um ato praticado pela administração pública.
como a questão está pedindo a alternativa incorreta, é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhadinha na letra D, tem que estar correta, né? Porque a gente já achou o nosso gabarito. A anulação feita pela própria administração pública independe de provocação do interessado. Ó. Perfeito, independe. Porque a administração pública ela pode anular o ato tanto de ofício quanto mediante provocação. Perfeito? Diferente do judiciário, que precisa ser provocado. Então, gabarito, questão 1, letra C de Caduzinho, que te trata com carinho. Beleza? Gostou da dica? Vem comigo, que a gente vai junto buscar essa aprovação aí. Então vamos lá, meus guerreiros, minhas guerreiras, trazendo aqui uma explicação teórica da questão que a gente acabou de fazer agora. Então eu vou trazer aqui uma aprofundação melhor desse instituto anulação, desse instituto chamado revogação. Claro, existem outras formas de extinção do ato administrativo. Existe a caducidade, contraposição, derrubada, cassação, mas a gente vai se ater aqui a 2 institutos, anulação e revogação, que são os que costumam cair com mais frequência em prova de concurso público e pode trazer aí um pouco de dificuldade na hora de você resolver uma questão. Vem comigo aqui. Então, ó, anulação, que alguns doutrinadores também chamam de invalidação. A anulação, gente, é a retirada, a extinção de um ato administrativo do mundo jurídico por razões de ilegalidade. Então, se um ato é ilegal, ele tem que ser o quê? Anulado. Se o ato foi anulado, é porque esse ato continha um vício de legalidade. Então, repare, ó, que ato ilegal, ele tem que ser extinto do mundo jurídico, se não admitir convalidação, claro, pela anulação. Então, isso é uma via de mão dupla. Ato ilegal, anulação. Ato anulado é porque o ato é um ato ilegal. Ato praticado com vício de legalidade. Mas quem pode tirar este ato administrativo? Quem pode extinguir esse ato administrativo do mundo jurídico? Tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário. Então, repare, ó, que a administração pública ela pode e o Poder Judiciário também. A administração pública, ela pode extinguir esse ato de ofício, não é isso? Ela mesmo reconhecendo de ofício que existe um vício de legalidade no ato e retirar este ato sem ninguém precisar provocá-la. Então, de ofício, ou também mediante provocação do interessado. Repare que ao judiciário, ó, é permitido o controle de legalidade do atos praticados pelo Poder Executivo, pela administração pública, porque cabe ao judiciário, ó, como função típica, exercer o controle de legalidade. Então, o controle que o judiciário exerce na anulação aqui, ó, é um controle de legalidade. Perfeito? Só que o judiciário ele só pode exercer esse controle, ó, mediante provocação. Em razão do princípio da inércia. Se você não provocar, o Estado, o juiz, vai ficar lá inerte, parado. Perfeito? E por que a administração pública ela pode rever os seus próprios atos? Com fundamento no princípio do poder da autotutela. Então, o que permite a administração pública fazer isso aqui, ó, é a autotutela. Tá? Tutela, autocontrole próprio. Controle que a administração pública exerce sobre os seus próprios atos. Tranquilo? Claro que a Lei 9.784 de 99 diz que a administração pública ela tem um prazo decadencial para exercer esse controle. Né? Decai em 5 anos o direito da administração pública anular um ato eivado de vícios de legalidade, porque deles não se originam direitos. Então, repare que a administração pública, nesse caso, ela se sujeita a uma limitação temporal, porque a lei impõe um prazo para ela exercer esse controle do ato praticado com vício de legalidade. Perfeito? Vem comigo aqui, então. Esse ato praticado, ele é um ato ilegal. Então, os vícios, os efeitos produzidos por esse ato são efeitos ilegais. Então, deles não se originam direito. Então, o que vai acontecer quando esse ato for anulado? Os efeitos produzidos pelo ato serão desfeitos. Eu vou retroagir, ó, a data em que o ato foi publicado, o ato foi emitido. Então, na anulação, os efeitos retroagem ou operam proativamente para o futuro? Os efeitos retroagem, eu desfaço os efeitos produzidos pelo ato, excetuando-se os terceiros de boa-fé. Perfeito? Então, na anulação, ó,
os efeitos operam ex tunc. Perfeito? Então, tudo retroage. Essa é uma regra geral. Claro que no caso concreto, o judiciário pode modalizar os efeitos, tá? Mas isso é uma situação observada dentro de um caso concreto. Na revogação, ó, eu já tenho um ato legal, válido. Então, revogação é possível? É possível. Para ato legal. Ato válido. Então, você já tem que ter isso aí na sua corrente sanguínea, concurseiro, concurseira. Posso anular ato legal? Jamais. Posso revogar um ato ilegal? Jamais. Perfeito? Se o ato é legal, válido, eu posso revogar. Mas eu posso revogar todo ato legal e válido? Não. Ato legal válido discricionário. Porque o ato discricionário é aquele praticado dentro de uma oportunidade, ó. Dentro de uma conveniência. E quando a administração pública ela pratica um ato dentro de uma competência discricionária, dentro de uma oportunidade de conveniência, o ato que a administração pública vai praticar se encontra dentro do chamado mérito administrativo. Cabe à administração pública decidir, dentre várias condutas possíveis, aquela que melhor satisfaça o interesse público. Então, essa decisão é da administração pública, está dentro do mérito da administração pública. Se o ato é legal, os efeitos produzidos pelo ato também são o quê? Efeitos legais. Então, quem pode revogar um ato administrativo? Quem pode extinguir esse ato administrativo pela revogação? Somente a administração pública, né? Ou, para ficar melhor ainda, somente quem praticou o próprio ato, porque a análise agora é de mérito e não de legalidade. Então, repare, ó, que o Poder Judiciário ele não pode revogar um ato praticado pela administração pública, porque não cabe ao Judiciário o controle de mérito, mas sim controle de legalidade. E se o ato é ilegal, ele não pode ser revogado, ele vai ser anulado. Então, isso é muito comum em prova. Pode o Judiciário adentrar no mérito da administração pública? Não, pois senão teria uma violação ao princípio da separação dos poderes. Os poderes são independentes. Eu não posso permitir o Judiciário fazer as vezes do administrador público. Então, o Judiciário pode anular um ato praticado pelo Poder Executivo, mas ele não pode revogar um ato praticado pelo Poder Executivo, porque ele não pode adentrar no mérito do ato. Perfeito? Vem comigo aqui. Se revogação é ato legal, os efeitos produzidos, né, pelo ato também são ilegais. Então, o que vai acontecer quando um ato é revogado? O ato foi praticado aqui, ó, 15/1, e produziu efeitos até o dia 25/11, ó. Dentre esse período, esse lapso temporal, esse marco aqui, ó, o ato produziu efeitos, mas os efeitos são o quê? Legais. Então, na revogação, eu não vou retroagir os efeitos produzidos pelo ato, eu vou mantê-los. Então, na revogação, os efeitos, eles são para o futuro, eles operam proativamente. Então, na revogação, os efeitos, ó, operam ex nunc. Ex nunc. Ou seja, nunca retroage. Nada retroage. Os efeitos operam para o futuro. Eu mantenho os efeitos produzidos pelo ato em decorrência de serem efeitos legais e válidos para o direito. Perfeito? Valeu? Temos a dica aí de anulação e revogação. Então, você que quer saber mais, se aprofundar mais nesse assunto, vem comigo, vem com o Caduzinho, aquele que te trata sempre com carinho. Tamo junto, rumo à classificação. Abraços.